Este primeiro termo, que é o termo linear na velocidade, está ligado ao fenômeno de viscosidade. Você não estudou o que é viscosidade ainda, né? Viscosidade é uma força que aparece quando você tenta mover, por exemplo, as superfícies que contêm um fluido qualquer, pode ser um gás, pode ser um líquido, um fluido qualquer, quando você tenta mover uma parede em relação à outra. Essa tentativa vai provocar uma força que se opõe a esse movimento. Essa força é chamada de viscosidade. A análise dela é bastante complexa e não cabe nessa disciplina. Mas você conhece fluidos que são mais ou menos viscosos. Qual é o fluido mais viscoso que você conhece? Mel de abelhas é um fluido muito viscoso, né? Outro fluido viscoso que você conhece? Hã? Óleo, né? Chocolate líquido. Você, na quaresma, você falar de chocolate líquido. Chocolate líquido. Nós temos fluidos bem viscosos. Eu já falei para vocês do Feynman? Feynman? Richard Feynman? Não falei ainda? Gente, eu não consegui passar 4 aulas sem sem falar do Feynman. Parênteses, para tudo aqui. Quem de vocês já abriu assim, o livro Lectures on Physics, do Feynman? Levanta bem alta a mão. Então vamos fazer o contrário. Quem nunca abriu esse livro? Tarefa para sexta-feira, abra o livro do Feynman. Eu não estou nem pedindo para você ler ainda. Abra o livro, tome contato físico com o livro do Feynman. É um dos livros mais admiráveis já escritos sobre física. Para que você saiba, sempre que eu vou começar a ensinar uma disciplina nova, e eu vou começar a planejar a disciplina, a primeira coisa que eu faço é ver como é que o Feynman fala sobre isso. Nem sempre eu faço igual a ele. Aliás, raramente eu faço igual a ele. Mas a leitura do livro do Feynman é uma inspiração enorme para a gente projetar como é que a gente raciocina sobre fenômenos físicos, né? Mas por que eu falei do Feynman agora? Eu estava falando de viscosidade. Porque eu aprendi viscosidade no livro do Feynman. Foi isso. Então, o termo linear está associado com viscosidade. A gente estava falando de fluidos viscosos, mel, óleo. Fluidos pouco viscosos. Fluidos pouco viscosos. Será que a água é mesmo pouco viscosa? A primeira coisa que eu penso é ar. Ar é bem pouco viscoso. Uma maneira da gente avaliar a viscosidade de um fluido é o seguinte: enfia sua mão no fluido e tira ela. Se sobrar um monte de fluido na sua mão é porque ele é viscoso. Quanto mais sobrar, mais viscoso ele é. Não é? É a viscosidade que faz com que o fluido não consiga escorrer da sua mão. Você enfia a mão no mel, para sobrar mel é beça. Você enfia a mão na água, a sua mão fica molhada. O Feynman, ele tem no livro dele, quando ele trata de hidrodinâmica, o movimento de fluidos, um dos capítulos é chamado assim, o movimento da água que não molha. É quando a gente ignora a viscosidade da água. Ignorar a viscosidade da água é você tratar a física de um fluido que não molha a sua mão. Porque para molhar tem que ser viscoso. Aí depois, quando ele introduz a viscosidade, foi por isso que eu me lembrei dele, então agora trata-se do movimento de um fluido que molha. Maisena com água é um fluido não newtoniano. Se você puser ele em cima de um alto-falante, você já viu isso? Tem uma experiência maravilhosa que você faz, ele é um fluido não newtoniano. Aqui vamos tratar apenas de fluidos newtonianos, tá? Uma complexidade de cada vez. Então isso aqui está associado com viscosidade. A viscosidade de um fluido é caracterizada por um coeficiente chamado coeficiente de viscosidade. Como a discussão sobre o fenômeno em si não faz parte da nossa análise aqui, eu vou passar um pouco por cima disso e supor que quando eu falo a palavra viscosidade, você pelo menos entende sobre o que fenômeno físico eu estou falando. Tá? Não vou lidar com a descrição matemática desse fenômeno. Este outro termo aqui está ligado com outra coisa completamente diferente, que é o fato de que para que um objeto se mova dentro de um fluido,
é necessário que ele empurre as moléculas desse fluido para fora do caminho. É necessário que ele crie um caminho para ele dentro do fluido, não é verdade? Então, imagina uma esfera, uma bola de futebol, andando no ar, para que ela ande, as moléculas que compõem o ar que estão na frente delas, ela tem que ficar dando, né, empurrando essas moléculas para fora. Então tem a ver com o fato de que, se a bola está empurrando as moléculas para fora do seu caminho, terceira lei de Newton, as moléculas fazem uma força de reação contrária a essa, e essa força é a força que se opõe ao movimento. Então a natureza dessa força tem a ver com as colisões entre o objeto e as moléculas do fluido dentro do qual ele está se movendo. Portanto, tem a ver com a inércia dessas moléculas. E tem a ver com quantas são, não é? Se tiver muita molécula, vai acontecer muitas vezes esse choque, vai ter uma força grande para trás. Então, essa parcela quadrática está associada com inércia do fluido e, em particular, a grandeza que vai interessar aqui é a sua densidade. Eu vou usar o termo densidade ao invés do termo massa específica, entendendo aqui densidade como uma grandeza dimensional. Tá? A densidade para aqui é massa dividida por volume. Legal? Então, a parcela linear tem a ver com viscosidade, a parcela quadrática tem a ver com inércia. Pois não? Se você fizer isso dentro de um recipiente enchido com mercúrio... Se eu fizer isso, o quê? Uma bolinha se movendo dentro de um recipiente de mercúrio. Ele é muito pouco viscoso, mas ele é muito denso. Então você vai ter um termo B. Bacana, boa pergunta. Na verdade, uma parte do que eu vou fazer logo no início dessa discussão é entender em que situações uma dessas parcelas é mais importante do que a outra. É o que você está me dizendo. Em certos fluidos, a parcela linear vai ser mais importante, em outros fluidos, em outras condições, a parcela quadrática vai ser mais importante. Então, a gente vai estudar aqui separadamente o efeito de cada uma dessas parcelas. E para a gente saber qual delas é mais importante, é interessante a gente pensar, eu vou chamar essa aqui de parcela quadrática, essa aqui de parcela linear, é interessante a gente considerar o quociente entre a parcela quadrática e a parcela linear. Quando esse quociente for muito grande, e o que é muito grande? Veja, isso aqui é uma quantidade que não tem dimensão, que eu estou dividindo uma força por outra força. Quantidade adimensional. Dizer que ela é muito grande é dizer que ela é muito maior do que 1. Dizer que ela é pequena é dizer que ela é menor do que 1. Muito pequena é muito menor do que 1. Se ela for muito grande, então a força quadrática ela é mais importante do que a linear. Ao contrário, se isso aqui for muito pequeno, é a força linear que é mais importante que a força quadrática. Deixa eu dar uma notícia para começo de conversa. Infelizmente, na maior parte dos problemas realistas, problemas reais, esse quociente é muito maior do que 1. O que significa dizer que a parcela quadrática é mais importante do que a parcela linear. E por que isso é uma má notícia? Porque a equação de movimento para a parte quadrática é mais difícil de resolver do que a equação de movimento para a parte linear. Tá certo? Eu posso associar essas parcelas às dimensões do objeto que se move dentro do fluido. Por exemplo, a parcela linear tem esse coeficiente B, que eu já falei que está associado com a viscosidade. Esse coeficiente B, eu vou escrevê-lo assim, ó, ele é beta, uma outra constante, outra vez associada à viscosidade, multiplicado pela dimensão linear. Pensamos numa esfera, vezes multiplicado pelo diâmetro dessa esfera. É razoável, outra vez, admitir que quanto maior o diâmetro, maior vai ser essa força de viscosidade. Na verdade, essa relação é uma relação de proporcionalidade. Eu não estou provando isso. Tá? E, da mesma forma, a parcela relativa à inércia, ou associada à densidade do fluido, tem a ver com a quantidade de moléculas que eu tenho que empurrar para que elas saiam do lugar e o objeto, possa passar. E essa quantidade está associada com a área da seção reta dessa esfera. Está associada com o quadrado desse diâmetro. Então, isso aqui eu posso exprimir desse jeito, onde esse gama, essa constante gama que depende do fluido,
tem a ver com a densidade do fluido. Então, quando eu tomo esse quociente aqui, ó, quando eu levo isso nesse quociente, eu vou ficar com o seguinte, ó. Aqui, isso aqui é CV², dividido por BV. Isso aqui é gama D2V² sobre beta DV. Saúde. E aqui sobra gama D sobre beta V. Então, o quociente entre essas duas forças, entre essas duas parcelas, tem a ver com essa conta aqui. Onde, lembre, aqui aparece a densidade. Então, quanto maior a densidade, maior esse numerador. Mais importante é a parcela quadrática. Faz sentido, né? Maior densidade, essas moléculas que eu tenho que empurrar têm mais inércia, né? Eu vou ter que... A força quadrática associada a isso vai ser maior. Quanto maior o diâmetro, também maior a força quadrática. Porque a força quadrática, ela cresce com o quadrado do diâmetro, né? Enquanto que a força viscosa, ela cresce apenas com a primeira potência. Claro que depende inversamente da viscosidade, porque quanto maior a viscosidade, menor esse quociente, mais importante é a ação da parcela linear. E depende também da velocidade, olha só, isso é uma coisa curiosa, porque pode acontecer de eu ter um movimento no qual, no início, quando a velocidade é muito pequena, o fato dela aparecer multiplicando aquela fração faça com que essa relação seja pequena. Pequena porque V é pequeno. Mas à medida que V cresce, a parcela de cima começa a ganhar da de baixo. Então pode haver movimentos para os quais, no início deles, quando a velocidade ainda é pequena, a parcela linear seja a dominante. Mas que à medida que o tempo passa, a parte quadrática que passa a ser dominante. E tem uma região aqui no meio onde as duas são igualmente importantes. Já entendeu que, nesses casos, o problema se torna muito mais complexo, porque eu tenho que resolver como se fossem 3 problemas diferentes, né? Um inicial, no qual a parcela linear domina, no final, a parcela quadrática domina, e no meio, eu não posso jogar nenhuma das duas fora, né? Uma coisa interessante é que esses números que aparecem aqui, eles estão relacionados com uma quantidade que tem uma enorme importância na análise do movimento dentro de fluidos, que é chamado número de Reynolds. O número de Reynolds é um número adimensional que está relacionado com essa razão. Tá? Então, o que ele envolve essencialmente são aquelas coisas que estão associadas à força quadrática no numerador e a força linear no denominador. Então, por definição, o número de Reynolds no numerador tem que ter alguma coisa que depende da inércia do fluido, é a densidade. No denominador, isso aqui, essa letra, esse símbolo designa a densidade ou massa específica do fluido. Aqui vai aparecer o coeficiente de viscosidade, que na literatura em física é simbolizado pela letra grega eta, esse N aí com uma perna maior. Depende do diâmetro do objeto que está se movendo e depende da velocidade. Compare essas duas coisas, veja a conexão clara que existe entre as duas, já que nós sabemos que gama está associado com a densidade e que beta está associado com a viscosidade. Legal? Então, descobrir se a parcela quadrática ou a parcela linear, qual delas é mais importante, é equivalente a descobrir quanto é que vale o número de Reynolds. Número de Reynolds grande significa parcela quadrática mais importante. Número de Reynolds pequeno, parcela linear é a mais importante. Para você ter uma ideia do que isso significa em termos de problemas reais, nas minhas notas, eu introduzi uns números aí relativos ao ar. Por exemplo, para o caso do ar, esse beta e esse gama, esse beta em unidades do sistema internacional é da ordem de 10 a menos 4, enquanto o gama é da ordem de 10 a menos 1. 10 a menos 1 sobre 10 a menos 4 vai dar um 10 ao cubo. Né? Então tem um 10 ao cubo surgindo aqui para o caso do ar, que já dá uma força danada para a parte quadrática. Então, para a parte quadrática ser a mais importante, falta pouco.
né? Se o diâmetro D e a velocidade V são números simplesmente da ordem da unidade, 1 metro para o diâmetro, 1 metro por segundo para a velocidade, a parte quadrática já está mandando de sobra. Para que a parte linear domine, é necessário que o diâmetro seja muito pequeno e a velocidade muito pequena. Então, as contas que você pode ver lá nas minhas notas, eu faço essas contas para uma bola de... Aliás, eu faço para beisebol. Isso aqui é porque essa aula foi dada primeiro nos Estados Unidos. Aqui eu faria uma bola de futebol, né? Para uma bola de beisebol andando com a velocidade de 5 metros por segundo, o que é uma velocidade extremamente modesta, né? Esse número, esse quociente dá 600, né? O que diz que a força quadrática é muito mais importante. Para uma gota de chuva caindo, uma gota de chuva que tem um diâmetro de 1 milímetro e velocidade típica de meio metro por segundo, essa relação é da ordem de 1. Então, uma gota de chuva é um problema complexo, porque não dá para jogar fora nenhuma das duas parcelas. Por outro lado, se você tem uma gotícula de óleo, cujo diâmetro é da ordem de micrômetro, 1,5 micrômetro, e com a velocidade da ordem de 10 a menos 5 metros por segundo, aí esse número dá 10 a menos 7, e a parcela linear domina amplamente. Mas por que eu falei de uma gotícula de óleo caindo? Você já viu alguma experiência em física onde aparece uma gotícula de óleo? Hã? Quem é que falou? Isso, a experiência de Millikan, que é uma das experiências fundamentais no desenvolvimento da física moderna, a experiência que permitiu pela primeira vez descobrir-se a carga do elétron, descobrir-se que a carga elétrica é quantizada e que a menor carga elétrica possível é a do elétron. A experiência de Millikan envolve gotículas de óleo caindo numa atmosfera de ar e na hora que você escreve as equações que permitem determinar a carga elétrica, você usa apenas a força linear. É chamada a equação de Stokes, que relaciona a força de arrasto com a primeira potência da velocidade. Uma coisa que me deixou curioso nessa questão da gota de chuva, esse quociente vai ser igual na velocidade... Da ordem de 1. Hã? Na velocidade... Não, aqui o número que eu usei foi velocidade 0,6 metros por segundo. Isso, para uma gota de chuva dessa dimensão, isso é tipicamente da ordem da velocidade terminal na atmosfera, tá? Mas você pode ter gotas de chuva maiores com velocidade terminal maior também. Isso aqui é uma gota de chuva modesta, também não é nada do outro mundo.